Uma das histórias mais ousadas e loucas da minha vida. Você teria coragem de sair do Nordeste e ir pro Sul com apenas R$ 200 na conta para uma casa que o aluguel era R$ 9.000 por mês? Pois é, eu vou te contar essa história da maior loucura da minha vida e como isso me transformou, inclusive, para eu morar onde eu moro hoje. Eu estou morando em Florianópolis e todos os desbloqueios e destraves e evolução que eu tive a nível mental e espiritual e de prosperidade financeira também. Eu morava num lugar chamado Taíba. A Taíba é basicamente a mentalidade, pelo menos é de interior, mas é uma cidade litoral, né? É uma cidade pequena. Eu não sei quantos habitantes tem, mas na época devia ter uns 10 mil por aí. E desde os 12 anos de idade, por más influências, eu acabei começando a beber. E aí eu curtia todo final de semana e tinha uma vida bem consequente e responsável, inclusive. O tempo vai passando, quando chega 2019 por aí, eu assisti um vídeo na internet, que era um vídeo do Pyong Lee, fazendo hipnose com outras pessoas. E eu falei, cara, isso é mentira. Não é possível uma pessoa esquecer o próprio nome. Só que eu achava muito engraçado tudo que acontecia, né? E eu comecei a assistir um vídeo atrás do outro. E nessa brincadeira de assistir um vídeo atrás do outro, eu falei, cara, não custa nada eu ir pesquisar um pouco sobre isso. Eu começo a pesquisar, começo a ler livros e começo a entender que a hipnose é um estado natural da mente humana. E sim, tudo que acontecia ali era real. Eu não vou aprofundar e nem vou te falar sobre hipnose hoje, mas ela foi o meu start, né, inicial para expansão de consciência, para mudança de mentalidade, para entender o meu subconsciente. Vai passando um tempo e eu, nessa busca de desenvolver a minha própria mente, eu vou lá e começo a ler um livro do Joseph Murphy, que é O Poder do Subconsciente. Acabei não lendo o livro inteiro, mas a parte que eu li, eu percebi que a gente tinha um poder de cura, ou seja, a hipnose não era só usada para fazer aquelas brincadeiras que o Pyong Lee fazia, mas sim, para você se tornar um gênio, reprogramar as tuas crenças, ter um poder de cura, inclusive interno. O Joseph Murphy falava muito no livro sobre várias pessoas que tiveram cura, né, através da mentalidade, o poder do subconsciente. Só que algo que mais me chamou a atenção foi que essas mudanças, elas não eram somente internas. Quando eu mudava o meu interno, as minhas crenças, o meu modo de pensar e o meu modo de me comportar, virou um start na minha cabeça. Qual foi esse start? Lei da atração. Quando a gente está focado em algo que a gente deseja, não importa o que seja, se a gente tiver fé nisso, se a gente acreditar e programar o nosso subconsciente para isso, isso vai acontecer. E aí começa a minha jornada de entender cada vez mais sobre lei da atração. Tem uma história engraçada sobre um livro da lei da atração também, mas vou contar em um próximo vídeo. Vou dar um salto aqui, que eu saí da Taíba, eu fui morar em Fortaleza, que é a capital, então já dei esse salto. Eu saí da casa dos meus pais, fui morar em outro lugar. O que aconteceu para dar esse salto e tomar essa decisão do nada, sem conhecer basicamente ninguém pessoalmente, e vir morar em Floripa? Na época que eu cheguei em Fortaleza, eu comprei uma mentoria de um cara chamado Marcos Strider. Provavelmente você conheça, é um cara que fala sobre comunicação, sobre digital, sobre desbloqueio. E nessa época ele foi meu mentor por muito tempo, né? Não diretamente, mas em turma, é como se fosse um espelho, né? Pra me comportar daquela forma, me desbloquear, destravar a comunicação, gravar vídeo pra internet, compartilhar minhas ideias. E foi engraçado, porque nessa época, né, eu comecei a viver ali um pouco mais e respirar o digital. Eu resolvi lançar um curso, porque a minha ferramenta principal era o design. Então eu lancei um curso de como as pessoas poderiam usar o Canva. Ninguém comprou. No final, um dos caras dessa mentoria, que o nome dele é Paulo, ele olhou e pagou, porque ele acreditava em mim. Nem assistiu às aulas, mas ele resolveu investir em mim, né? E até a gente estava conversando recentemente sobre isso, o tanto de coisa que aconteceu também por conta daquele investimento que ele fez, do acreditar, da nossa amizade e de ajudar um ao outro, de motivar um ao outro. Esse mesmo cara, ele foi meio que sorteado, e ele também era nordestino, morava no interior, para vir em Florianópolis em um evento do Marcos Strider. Ele veio para cá, e nessa brincadeira desse evento, ele acabou ficando aqui, trabalhando com o Marcos Strider, e depois de um tempo ele começou a fazer os próprios eventos dele. O cara, tipo, se transformou em um cara travado e bloqueado para um cara vendedor nível hard, um cara super desbloqueado, frequência lá em cima, gravava vídeo na rua, na internet, travava outras pessoas, ensinava elas a vender. E eu lá do Ceará vendo tudo aquilo, eu falava, cara, eu quero ter essa vida desses caras, eu quero gravar na rua, eu quero ter coragem de desbloquear, quero destravar outras pessoas, quero participar de evento. E aquilo começou a me empolgar, né? Me dar desejo de viver aquela vida que eles viviam. Só que assim, ao mesmo tempo que eu tinha desejo, todo final de semana o dinheiro que eu ganhava com design, eu ia lá e gastava em festa, eu baixava minha frequência, passava a semana de ressaca. Era um ciclo que eu não conseguia sair, um ciclo vicioso, e
negativo. E aí várias vezes quando eu tava com a frequência baixa, parece que eles sentiam aqui em Floripa, me ligavam e falavam: cara, levanta a cabeça, levanta a frequência, não deixa cair, sai desse lugar, vem aqui pra Floripa, tu tem muito potencial, tu já era pra estar prosperando muito mais, mas tu tá preso a esse lugar, então sai. Beleza, eu tomava coragem, me motivava, mas depois de um mês, 2, baixava a frequência de novo, ele me ligava. Não sei como foi que ele não desistiu, né? Eu tinha muito medo de aceitar esse chamado, de dar esse passo. Só que de outro lado, Deus já veio trabalhando de uma forma que era: eu comecei a me conectar com algumas pessoas que eram de Floripa, fazendo design, e essas pessoas pagavam muito melhor e me reconheciam muito mais do que a galera que morava no Ceará. E aquilo foi me dando um start, é como se Deus já fosse preparando o território para que eu ganhasse a confiança de vir. Porque naquela época eu não tinha tanta fé, assim, eu não tinha a mentalidade e a fé que eu tenho hoje. Então eu olhava para aquilo e falava: peraí, tem um sinal, a galera lá me valoriza mais, eu vou ganhar muito mais dinheiro, eu vou viver com a galera ali, eu vou desbloquear, vou destravar, vou fazer evento, eu vou virar um palestrante. E era esse o meu sonho, né, meu desejo. Até que um belo dia o Paulo já tava cansado e falou assim: cara, toma a decisão logo e vem. Consegui um emprego pra ti aqui, tu vai ganhar R$1.500, é pouco, mas dá pra se manter. E assim, não sei de onde é que você tá assistindo, R$1.500 no Ceará, a galera tava de boaça. Aqui em Floripa, né, custo de vida sendo mais alto, aquela oportunidade me deu segurança e eu falei: cara, agora eu vou. E aí eu tomei uma decisão interna pra ir. Dias depois que eu tinha tomado a decisão, eu avisei para meus pais, falei para algumas pessoas da minha família. E aí no final das contas o trabalho não deu certo, o emprego, a mulher não me respondeu mais e ficou por isso. Só que eu já tinha tomado a decisão interna. E nessa decisão interna que eu tomei, eu falei: agora eu vou, não tem mais volta. Comprei a passagem, vim com basicamente R$200 na conta, com a cara e com a coragem, como fala lá no Ceará, pra Florianópolis, pra uma casa que o aluguel mais o calção dava 9.000 e pouco por mês. Claro que eu morava eu e mais 4 pessoas, mas eu já achava em Fortaleza o aluguel de R$500 caro. Agora imagina tu pagar sozinho 2.000 e alguma coisa, fora a alimentação, sendo que o custo de vida aqui é bem mais alto. Então assim, eu vim com essa confiança e com essa coragem. Cara, tu vai chegar aqui em Florianópolis, a gente dá um jeito, a gente segura, te ensina a vender, tu vende e aí tu vai pagando as tuas coisas, vai comprando a alimentação, vai pagando aluguel. E eu falei: vamos nessa. E aí nessa brincadeira eu chego em Florianópolis, sou muito bem recebido e pela primeira vez eu me senti visto nesse lugar, né? Porque em vários outros lugares eu falava, eu mostrava o meu conhecimento, só que eu era o louco do rolê. Quando eu falava sobre marketing, física quântica, quando eu falava sobre pensar diferente, sobre mudar crenças, a galera olhava pra minha cara e dizia assim: ó, tu, tipo, o que tu fumou hoje? Só que quando eu chego aqui em Florianópolis e eu começo a falar as mesmas coisas que eu falava lá, as pessoas paravam para me ouvir. As pessoas entendiam e aprendiam comigo. Isso me fez mudar muito a minha confiança, a minha autopercepção sobre si mesmo. E aí vem até uma chave legal que eu tinha visto um vídeo do Tirolipa, ele falando assim: cara, uma garrafa de água no mercado ela vale tipo 89 centavos, R$1 ou algo nesse sentido. A mesma água na praia, 4 ou 5 reais. A mesma água no aeroporto, 7, 8, 9, 10 reais. Então muitas vezes é a mesma coisa, só que em lugares diferentes tem valores diferentes. E foi o que eu senti aqui em Floripa. Quando eu cheguei, as pessoas me ouviam, elas me pagavam mais. Então tinha toda essa dinâmica que me fazia ter mais confiança. Moral da história, eu vim morar em Floripa. Em 1 mês ou 2 meses eu expandi no nível que talvez levariam 5 anos, 10 anos. E olhe lá se eu conseguisse fazer isso. Porque lembra que eu comentei, né? Eu bebia todo final de semana. Aqui em Floripa eu passei 3 meses sem ter vontade de ir pra nenhuma festa e sem ter vontade de beber. E aí depois de muito tempo eu fui perceber, eu me questionei: cara, como é que pode? Eu não senti vontade e aí eu me toquei. Esse é o poder do ambiente. O ambiente através da neuroplasticidade e tu vai sempre perder pro ambiente. Se o ambiente for positivo, você ganha. Foi uma das decisões mais ousadas da minha vida. Mas hoje eu vivo a vida que eu vivo. Eu destravei as pessoas que eu destravei. Eu tenho a conexão e os acessos espirituais que eu tenho graças a essa decisão. E, inclusive eu agradeço a minha versão antiga por ter tomado a decisão mesmo com medo de ter vindo pra cá. Porque eu me tornei que eu me tornei e ainda não é nem a sombra do que eu vou me tornar. O que eu quero dizer pra você? Toda vez que vier uma grande mudança na tua vida, normalmente tem uma negação de chamado. Eu neguei o chamado várias vezes por muito medo. Só que o medo muitas vezes é uma ilusão. E uma ilusão que vai puxar o freio para que tu não tome a decisão. Só que por trás do medo existe um tesouro. Se eu não tivesse vindo por conta do medo, eu não teria acessado. Eu não estaria morando na frente da praia, em um dos melhores bairros de Florianópolis. E tudo isso por ter pessoas aliadas que me ajudaram, que me motivaram a tomar essa decisão. Vai acontecer muitas resistências, por exemplo,
tinha um carro com alarme na hora que eu fui gravar o vídeo, o cachorro começou a latir agora, mas o quanto você consegue continuar gravando e fazendo o que você vai fazer, independente das resistências ou das distrações. E cuidado, as distrações vão tirar a tua atração. Eu ainda tenho muita coisa para te contar de toda essa jornada, essa trajetória, mas senão o vídeo ficaria muito longo. É possível para você também, principalmente se você estiver no interior, só que você precisa mudar o teu ambiente agora. Não tente ir contra o ambiente, você sempre vai perder. Vai ser sempre mais fácil você estar com pessoas que estão caminhando na mesma direção e no mesmo lugar. Se eu cresci e prosperei o tanto que eu prosperei, foi por mudança de ambiente, não só de cidade, para me ver inclusive com outro valor e acessar pessoas que me escutavam e me viam e acessavam o que eu tenho de mensagem para passar, mas também estar com pessoas que têm resultados maiores, porque eu acabo me tornando alguém maior também. E a mensagem que eu tenho para você é: não baixe a cabeça pro medo. Tem um chamado forte, tem um medo muito grande. O medo é uma seta apontando que é pra lá que você tem que ir. O problema é que o medo é que nem um dragão. Você tem medo de enfrentar ele e muitas vezes você olha pra ele e você volta com medo. Só que atrás do dragão tem uma caverna, e nessa caverna tem o tesouro, que muitas vezes é o teu propósito, que tá só te esperando pela tua decisão. Dá o passo que Deus dá o chão. Hoje eu tô aqui porque Ele colocou o chão, e também porque eu tomei a decisão mais ousada na minha vida, que foi sair do Ceará e vir morar do outro lado do Brasil, em um lugar que eu não conhecia ninguém presencialmente, só conhecia pela internet, mas eu sabia que o chamado era forte pra mim. É isso, que você tenha cada vez mais fé. Deixa o like aqui, tô começando esse canal agora, e independente das resistências, faça o que precisa ser feito. Valeu, até a próxima.